horas e 55 minutos, noite de quarta-feira. Bem-vindo ao tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra, quarta-feira, do Arquivo Missionário. Paul Henry Benson é o nosso missionário, país Argentina. Sejam todos bem-vindos a esse nosso tempo, programa Comunicações da Palavra, de segunda a sexta-feira, das 19h55 às 20h30. Esse é o nosso horário, esse é o nosso tempo. Vem conosco e te faremos bem, é o nosso lema. Vem para a palavra você também, Carlos Augusto. E a música do Arquivo Missionário, o homem que Deus usa. Só o próprio Deus pode entender.
tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra, 20 horas. Estamos chegando a 20 horas. Nesse momento, Carlos Augusto, o homem que Deus usa. Música que vem para a abertura do programa Comunicações da Palavra. Nós vamos agora no texto de Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, para a nossa leitura, e depois eu vou para o arquivo missionário Argentina. Paul Henry Benson, o suíço que trabalhou por vários anos na Argentina. Deixa eu só fazer uma preparação aqui para o fechamento do nosso arquivo. Ok. Já colocar aqui no ponto. Tudo ok? Ficou prontinho para daqui a pouco. Romanos capítulo 10, de versículos 9 a 17, é o nosso texto áureo do arquivo missionário. Porque, na verdade, o arquivo missionário conta, relata a biografia, informações de homens e mulheres entregues à missão de levar ao conhecimento das pessoas o Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas de salvação, o ID de Cristo, a grande, nós chamamos a grande comissão. Versículo 9 de Romanos capítulo 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego. Porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, os que trazem alegre novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não dá para você perceber, mas eu vou deixar aqui na minha frente, está aqui as minhas 3 folhas, é que a imagem desse foco de luz, para você aí, não para mim está tudo ok, mas para você aí você não vai enxergar, tá? A menos que o foco de luz houvesse uma forma de escurecer a imagem, né? Uma coisa assim. A imagem faz isso, de vez em quando ela faz esse escurecimento, ela escurece. Mas eu não vou conseguir fazer o que de vez em quando a gente faz aqui, que é escurecer a imagem. Mas vamos falar então do Paul Henry Benson. Para nós, Paulo Benson. Para os argentinos, Pablo Benson. Nasceu em 4 de abril de 1848, Lodz, Suíça. E faleceu em 30 de dezembro de 1932. Eu estou com 1800 aqui. 1848 ele nasce. 1932 é o falecimento. Portanto, faleceu com 84 anos. Faleceu em Buenos Aires, Argentina. Nasceu em Lodz, na Suíça,
em 4 de abril de 1848 e falece em 30 de dezembro de 1932, lá em Buenos Aires, Argentina. Foi um missionário batista suíço, estudioso bíblico, linguista, escritor e historiador. Não era pouca coisa não, é? Paul Benson é considerado o iniciador da Convenção Batista Evangélica Argentina. Ele é conhecido por sua tradução do Novo Testamento. Olha que interessante aí. Traduziu o Novo Testamento para a língua da Argentina, não é? O idioma desse país. Essa tradução do Novo Testamento, a primeira em toda a América Latina. E também traduziu do grego koiné para o espanhol. E Benson foi reconhecido por todo o movimento protestante argentino. Paul Benson. A obra dos batistas foi então iniciada na República Argentina por este homem, pelo pastor, para nós aqui, não é? Paulo Benson, que chegou a Buenos Aires em fins de julho de 1881. Você nasceu em 1848, chegou em 1831. Ele chegou então na Argentina com 33 anos de idade. Jovem, não é? Vai chamar alguém de 33 de velho, você apanha, né? É jovem. Benson, ele é suíço, da Suíça, originário de Neuchâtel, nascido no cantão de Berna, em 4 de abril de 1848, em Lodz. Fato interessante aqui, esse lugar onde ele nasceu, onde o seu pai era pastor da igreja oficial. E aí o Paul Benson teve a oportunidade, o privilégio de cursar no Colégio Latino de Neuchâtel. Se você pesquisar sobre essa cidade na Suíça, você vai ver fotos dela, Neuchâtel, em Stuttgart. Em Stuttgart é um outro lugar onde ele estudou, tá? Já saindo da Suíça, indo para a Alemanha. E nas universidades de Basileia e de Leipzig. Só coisa assim, situação interessante. Era um acadêmico, camarada célebre. Entre seus professores figuravam homens de fama mundial. Teve excelentes professores. Interessante isso. Professor com autoridade na língua hebraica, teólogo, filósofo e um afamado comendador. Um dos professores de Benson desenvolveu para ele um método gramatical histórico de interpretação das escrituras. E aí o Benson tornou-se um servo rigoroso da lógica e coerente com os seus princípios, viu-se envolvido em muitas lutas e dificuldades por causa das suas crenças. Ele tinha uma convicção firmada muito forte. E ele esteve na França. Estando na França, trabalhando como evangelista da Junta Missionária de Boston, a ele se dirigiu um grupo de irmãos que lutavam sós nas colônias da República Argentina, pedindo-lhe que fizesse alguma coisa a favor deles, esforçando-se para que lhes mandassem um obreiro. Quando Benson viu que não podia interessar ninguém, resolveu ir em pessoa e sem recursos de espécie alguma, sem recursos de espécie alguma, sem nenhum recurso, sem recursos de espécie alguma, sem uma missão que o sustentasse e sem amigos que lhe
prestassem apoio. Armado, porém, com toda a armadura de Deus, resolveu cruzar o Atlântico, viajando como emigrante, para responder ao grito macedônico que lhe dizia: passa, Macedônia, e ajuda-nos, fazendo alusão ao clamor do varão da Macedônia, lá em Atos, capítulo 16, quando então Paulo tem essa visão desse varão da Macedônia clamando: passa, Macedônia, e ajuda-nos. E aí então o Paul Benson responde então ao grito macedônico que ele dizia: passa, Macedônia, e ajuda. Que ele era do povo então da Argentina. Seus primeiros trabalhos foram nas colônias de Esperança, Pujato, etc. Onde não demorou muito a encontrar a oposição, sabe de quem? Por parte de quem? Ele enfrenta a oposição dos jesuítas. Estes eram donos dos cemitérios e negavam sepultura aos que não morriam no seio do romanismo. E a falta de registro civil impossibilitava aos batistas de se constituírem como pessoas jurídicas, pelo que Benson, estimulado por isso, empreendeu uma ativa campanha a favor dessa instituição que os elementos liberais do país já reclamavam. E aí as colunas de La Capital, jornal, lhe serviam de porta-voz contra o El Labaro, órgão dos jesuítas. Em Buenos Aires, a tribuna de La Prensa também lhe franquearam as colunas, e não há dúvida de que seus escritos, seus trabalhos pessoais, suas contínuas visitas aos legisladores e suas petições ao Congresso influenciaram em abrir os cemitérios e em criar a instituição do registro civil. Que coisa, hein? Que fato, meu amado, cada coisa, hein? Até nesse ponto, conflito com os jesuítas. Em 1883, Paul Benson radicou-se em Buenos Aires. Radicou significa fixou residência em Buenos Aires, onde depois de alguns anos de lutas, edificou uma capela por sua própria conta, na qual por quase meio século pastoreou a igreja que fundara, até que já octogenário, 80 e tantos anos, vergado ao peso dos anos, cedeu o campo a outros mais jovens. Ele morre então em 30 de dezembro de 1932 na Argentina. Carlos Augusto, anseio de ser. Anseio de ser mais fiel, mais que o ouro faz o ser feliz, corpo e alma consagrado. Oh, não há maior prazer aqui. Oh, não há maior prazer e fiel a Cristo ser.
Carlos Augusto, Anseio de Ser, a música do nosso desfecho do Arquivo Missionário, hoje o poeta Henry Benson, Argentina. Semana que vem não sei para onde nós iremos, se vamos continuar na América ou se vem um outro país. Eu estou doido para falar do Judson, Adoniran Judson. Já falei dele, mas quero falar de uma forma mais completa. Porque o que Deus fez por ele na Birmânia, território autônomo da Índia, impressionantemente você será confrontado com aquilo que Deus, e tão somente Deus, em favor da obra missionária, tem feito, tem realizado. Adoniran Judson. É interessante. Eu tenho uma apresentação, quase eu poderia mencionar como especial, mas é mais completa. É a mais completa que eu tenho. Eu creio que o texto vai dar umas 13, 14 folhas. Adoniran Judson na íntegra, sabe? Bem amplo mesmo, com vários detalhes interessantíssimos. Estou me preparando para esse momento do Arquivo Missionário Adoniran Judson. Birmânia. Olha lá, agora escureceu, né? Eu mexi na folha aqui, escureceu ali. Ok, vou para a oração, são 20 horas e 18 minutos. Que bênção, 20 e 18. Olha, a Alessandra Alves apareceu hoje, gente. Deixa eu dar uma entrada lá para pôr um joinha para cada um. Eu nem entrei ainda porque estou preso aqui, né? Tocando as músicas. Deixa eu ir lá. Eu abro o celular, vem duas senhoras que faleceram, né? Uma com 98 e a outra com 91. É as senhoras do 90, né? Tem uma turminha do 90 aí, né? 96, 97. No máximo, atravessa um pouquinho do 100 para lá, né? Se atravessar. Então eu abro o celular, aparece isso aqui. O pessoal não perde a oportunidade de divulgar aquilo que dá. Opa, deixa eu abaixar o som aqui. Abaixei, agora eu entrei aqui. Deixa eu ver onde é que eu vou agora. Eu queria isso, eu quero ver o comentário aqui. Tá ok, boa noite para todos vocês aí. Irmã Marinês Gonçalves Dias de Ribeirão Preto, minhas irmãs Tiane Fátima, Alessandra Alves, apareceu a Alessandra. Tava um tanto desaparecida, né? Apareceu. Que bom. Temos também a Alessandra Alves. Faltou a Maria hoje, hein? A Maria Lúcia Santos. Pelo menos faltou no boa noite, né? Não sei, talvez está assistindo, né? Não colocou boa noite aqui. Quando coloca boa noite fica registrado. Bom, deixa eu ir lá que já vão para 20h20. Você continua orando por mim. Eu até pensei que não daria para apresentar o programa hoje à noite, porque a garganta está daquele jeito, né? Eu estou tomando remédio. Agora um outro remédio. O remédio para não perder a voz. O remédio para corrigir o problema da garganta. E vem também o remédio para não perder a voz. Sem esse remédio aqui, é muito difícil, acaba perdendo mesmo. Mesmo com o remédio, a voz ainda está... Quer dizer, de ontem para hoje começou a atingir, eu não sei se é a faringe ou a laringe, alguma coisa assim. O pessoal de enfermagem que sabe melhor, não é? Vamos lá, vamos para a oração nesse momento. Eu vou orar então por você e você orando por mim. O problema é que toda hora tem alguma coisa passando aqui e incomoda um pouquinho. Mas vamos à oração. Graças te dou, Senhor Deus, pelo ânimo, fortalecimento com o qual o Senhor tem me possibilitado nesta noite apresentar o Arquivo Missionário, país Argentina, Deus, este homem que teve um preparo acadêmico muito importante, levou para a Argentina, entregou para aquele povo na sua época toda a tradução do Novo Testamento na língua do país. Depois de tantos anos,
do falecimento dele, eu estou apresentando numa transmissão o relato do que este homem, na obra do Senhor, fizera. Que seja um desafio para nós também. E nessa noite, Senhor Deus, eu tenho alguns nomes pelos quais sempre temos rogado ao Senhor. Hoje eu vou começar com a Dona Divina, a questão de partilha de bens da casa que ela vive, mas também orando a Deus pelo coração de cada membro dessa família, vindo ao conhecimento cada membro dessa família de uma completa transformação do Senhor sobre suas vidas, dando-lhes a Deus, e só o Senhor pode lhes conceder a compreensão que necessitam no tocante ao Evangelho de Cristo Jesus. Eu oro pela salvação de cada membro dessa família. A Dona Divina, Maria Eduarda, Maitê, Reginaldo Júnior, salva a Deus, confirma a tua obra de salvação nessa família. Denise Maria, Deus, oramos pela recuperação que ela tem alcançado do Senhor, tanto na questão do seu pulmão quanto do seu coração, tão frágeis, mas cremos no poder do Senhor. A Dona Maria Cordeiro, ó Deus, o seu filho Fernando, Pai bendito, eu preciso contato com o Fernando, e que eu ainda consiga isso hoje à noite. E para a tua honra e tua glória, eu coloco uma vez mais essa senhora e seu filho, essa família, Deus, queremos alcançá-los para Cristo. O Luiz Antônio, Deus, que ele venha a ser tocado pela palavra do Senhor. Abra-lhe o entendimento, ó Deus, para que ele conheça o poder e a autoridade da palavra do Senhor. E conheça a verdade, e pela verdade seja liberto. Ele e a sua família. A irmã Inês em Ribeirão Preto, Deus, derrama da graça do Senhor e alegria no lar, na vida dela, e aguardando a cirurgia, nós estamos nessa espera com ela, estamos juntos, aguardando e crendo na providência do Deus bendito, do Deus Altíssimo, do nosso Deus, que é El Shaddai, o Todo-Poderoso. Pai bendito, a missionária Angélica, que ela cada dia esteja descansando aos cuidados do Senhor. Porque a palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Que cada dia seja maior ainda a sensibilidade dela e da família para com os detalhes da providência, da provisão, do cuidado, da direção do Senhor sobre todas as coisas. Também rogamos, Pai bendito, pelo missionário, pelo pastor Albertino, pelo pastor Fresala lá no campo, na África, Deus, em Moçambique. Ó Deus bendito, estamos orando por eles e pela nossa igreja, Deus, que em breve possamos participar de ofertas que, juntamente com outras igrejas co-irmãs, estão formando o sustento missionário desses homens do Senhor. Missionária Meire Celinha lá em Rondônia, todo o envolvimento que elas têm na obra, já por vários anos, Deus, a nossa igreja participa com elas, nós recebemos essa graça do Senhor. Também lembrando nessa noite a minha esposa Célia, seu estado de saúde, a melhora que ela tem alcançado,
E também, Deus bendito, orando pela Estela, as mãos de autoridade e poder do Senhor sobre o seu frágil corpo. E, ó Deus, abra-lhe a compreensão, o entendimento do poder e autoridade da palavra do Senhor e da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor sobre a vida dela. Que ela venha obedecer ao Senhor, à palavra, e ter a sua sensibilidade sendo trabalhada pelo Senhor. Que ela possa reconhecer aquilo que vem do Senhor como decisão importante de mudança, de transformação, na área de alcançar a graça do Senhor e ter a solução para problemas no terreno do impossível, do difícil, mas daquilo que o Senhor pode realizar. Clamo também orando pela salvação dos meus sobrinhos, João Henrique, Júlio e Jaqueline, a minha irmã Ângela, o Elias, a Verônica Batista, os conhecidos meus, apresento-os perante o altar do Senhor, padecem sem o conhecimento verdadeiro de Cristo Jesus. A irmã Marta Joy, Deus, o fortalecimento espiritual, dia 25 ela vai chegar, o Senhor abençoando, há 90 anos. Orando também pela irmã Nancy, dá-lhe fortalecimento, Deus, e que ela sinta a tomada pelo Senhor daquele desejo de congregar, de reunir na casa do Senhor. Irmã Rosângela com toda a sua família, Deus, orando pela salvação daqueles cujos corações ainda não habita pela fé o Senhor Jesus. Irmã Suveni, Deus dá-lhe melhoras, o seu tratamento de saúde mais severo, mas tudo está diante do Deus do impossível, do Deus que tudo pode. Irmã Josimeira, sua família, seu lar, seu esposo, seus filhos, rogo pelo fortalecimento, pela graça, manifestação da graça do Senhor sobre o seu lar e sua vida. Alessandra Alves, Deus, que bom que ela está hoje à noite conosco, temos orado por ela e a sua família, para que a obra do Senhor se cumpra na vida dela, tendo a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Minhas irmãs Tiana e Fátima, o fortalecimento espiritual e a transformação que vem do Senhor. E por último, lembrando Paulo Napolitano, a obra do Senhor na vida desse rapaz, de um pulmão comprometido para um coração na decisão para Jesus Cristo. Por tudo, graças, Deus bendito, e oro no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito bem, vamos chegando a 20h30. Eu vou fazer as curtidas aqui, porque daqui a pouquinho você também vai colocar aí os nossos joinhas, nossas curtidas, os corações. Deixa eu achar coração aqui também. Vamos por corações. Ok. Aí vamos aparecendo. A parte está na oração ainda. Ainda está para eles na oração. Agora começou. Isso. É que o meu travou aqui. O meu celular travou. Ah, tá. Benção araônica agora. E eu estou mandando curtida aqui, né? É que para mim imagem é uma outra coisa. Estamos chegando a 20h31. Aí, vamos lá, gente. Vamos às curtidas agora. Eu estou fazendo um punhado aqui. Vamos ver quem vai se juntar a mim ali nesse nosso tempo de partida hoje à noite. Ninguém apareceu ainda, ninguém apareceu. Estou sozinho. Olha lá, estou sozinho.
estou partindo para amanhã, amanhã é quinta-feira. Amanhã tem destaque evangelístico. O plano simples de Deus, se não mudar, o plano simples de Deus para a salvação na vida do filho pródigo. Será que dá certo? Será que a gente consegue fazer o filho pródigo? O plano simples de Deus para a salvação? Filho pródigo. Vamos fazer amanhã um filho pródigo. Isso. Aí vou parar agora, ninguém mais apareceu. Estou partindo, estou indo embora. Segunda-feira, amanhã é quinta-feira, eu acho que eu estou meio febril, hein? Amanhã é quinta-feira, arquivo, destaque evangelístico. Deixa eu ir embora, já estou trocando tudo, viu? Eu tô começando a ficar febril. Tchau, gente, até amanhã.